Bom dia. A gente já viram que foi publicada atividade nova ali na nossa página do Moodle? Bom dia. Só está chegando ainda. Para quem está chegando, eu gostaria de saber se já viram ali a nossa atividade nova publicada no Moodle, referente à parte de desenho arquitetônico da planta baixa. A aula de hoje serve para esclarecer dúvida quanto a essa atividade, tá? Para que vocês comecem a elaborar essa atividade, vocês vão ter que assistir, né, a parte teórica dos vídeos de desenho arquitetônico, que são os vídeos parte 1, parte 2, do conteúdo de desenho arquitetônico. Lá vocês vão ter informações sobre o detalhamento da planta baixa e também sobre os requisitos do Código de Obras. Tá? O Código de Obras que nós usamos como referência para as apresentações ao Código de Obras do município de Florianópolis. Tá? Em outros municípios, o Código de Obras varia em alguns aspectos. Então, nem sempre, né, as regras vão ser as mesmas, são muito parecidas de um modo geral, mas nem sempre vão ser as mesmas. É importante destacar isso. Principalmente no que o que pode variar, né, é o tamanho dos cômodos, tá? Que é a informação que nós vamos utilizar na maior parte para o desenho dessa etapa da planta baixa. Quem que já começou a fazer a atividade? Só quero saber como que
Como que está o ritmo de vocês? Tem ainda um tempo para fazer, tá? Tá bem tranquilo o tempo, né? Vocês vão ter umas 2 semanas para fazer. Então não tem muito o que se preocupar. Para quem não começou, né, eu sugiro começar agora, utilizar o espaço da aula para poder começar, pelo menos, a assistir os vídeos, né? Porque quem não viu ainda a parte teórica, né, pode utilizar o espaço da aula para assistir os vídeos, anotar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida referente à parte teórica, pode tirar aqui. Se tiverem alguma dúvida referente à parte prática, quando começarem a fazer o desenho, também podem utilizar o espaço dessa aula para esclarecer as dúvidas. Francisco falou que já tem dúvida, pode perguntar. Tanto faz, pode abrir o microfone, pode tanto abrir o microfone quanto fazer a pergunta pelo chat. Oi, professora, você me escuta? Uhum. Então, eu fiquei com dúvida em algumas coisas com relação primeiro com relação aos textos. Qual que é o tamanho que a gente vai usar de texto e se a gente vai regular alguma coisa com texto anotativo, o que vai ser nesse caso? Então, a configuração do texto é livre, tá? A única exigência é para que o texto fique legível na planta. Então, existem 2 formas de executar o comando de texto, tá? Eu, particularmente, eu não gosto muito de usar o single text, porque eu acho que a configuração dele foge um pouco do nosso controle, tá? Eu utilizo mais o multiline para tudo, inclusive para fazer textos simples. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu nunca me dei muito bem com a configuração do single text, para falar a verdade. Vou fazer aqui eu tenho um exemplo da nossa planta. E deixa eu fazer um exemplo aqui, eu vou desligar o grid para ficar mais fácil para vocês verem. Quando eu quero fazer um texto de uma frase simples, eu utilizo o comando text, né? E com o comando text eu desenho, né? Eu especifico a altura de texto, né? Que ele está solicitando no comando. Eu vou colocar um texto grande com 10 unidades de medida aqui, ângulo de rotação 0. E agora eu já posso escrever, ó. Ele pede os parâmetros da caixa de texto num primeiro momento. Então eu escrevo aqui o que eu quero escrever. Quando eu finalizo dando um clique fora, né? Aí o comando vai continuando. Se eu quiser encerrar o comando, eu dou um Enter, né? Aqui o meu zoom ficou pequenininho. Se eu for comparar com o grid, ó, esse meu arquivo aqui, quais são as unidades que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com milímetros, né? Então, quantas linhas do grid que o meu texto pegou, né? Quantos espaços do grid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui o meu texto tem meu texto tem 170 unidades, 170 milímetros, né? 17 centímetros vai ter na folha de papel se eu plotar isso em escala natural, tá? Então, aqui ele está com esse comprimento, né, que eu acabei de falar, 17 centímetros no tamanho natural. Esse aqui é o comando de single text. O single text, normalmente, né, como a gente pode ver na aba Annotate, ele é um comando que a sua escala é determinada normalmente pelo modo anotativo, tá? O que é o modo anotativo do AutoCAD? É uma configuração dos comandos de textos e informações. O modo anotativo ele é presente nas cotagens e no comando de texto, tá? E o que o modo anotativo faz? Ele ajusta a escala do texto à escala do desenho,
após você configurar a escala do desenho na viewport, tá? Ou no ambiente model, né? Não sei se vocês já observaram aqui no canto inferior direito da tela do AutoCAD, existe uma escala, né? Essa é que é a escala de anotação. Aqui no meu ambiente model, eu configurei a escala de anotação para a escala natural, né? Então, todas as informações de texto estão com seu tamanho em escala natural aqui no ambiente model. Tá claro? Sim. Não, então eu queria saber justamente essa questão do ajuste com relação à escala. Desculpa, ô Francisco, teu microfone está um pouco baixo. Tu pode aumentar um pouquinho o volume dele? Agora tá melhor? Agora está melhor. Eu queria saber, então, justamente com essa questão da escala na hora de plotar. Então, os textos e as cotas, eles vão ficar anotativos, né? Se configurar a cota como anotativa também. E daí, na hora que a gente plotar e colocar na escala 1:50 na viewport, eles vão aumentar de tamanho, né? Porque, por causa do que o texto vai reduzir. E aí tem que reposicionar eles no desenho na viewport já, por causa que eles podem sobrepor algumas partes do desenho, né? Seria isso, então. Ele vai se ajustar à escala, né? Mas não necessariamente ele vai aumentar de tamanho. A configuração do tamanho do texto no modo anotativo, na verdade, é tu que vai determinar. Por exemplo, eu estou com esse texto aqui, eu vou clicar aqui com o botão direito e esse daqui, ó, pelo jeito ele não está no modo anotativo, tá? Por quê? Porque está apagado aqui no comando. Aí depois é que você pode escolher. Ele está no modo standard, né? Na verdade, ele está aqui como standard. Mas se ele tivesse aqui, ó, na caixa como modo anotativo, ó, aí o que que aparece? Aparece esse cursor aqui do mouse, né, com um triângulozinho. Não sei se vocês estão observando. E aí você seleciona um objeto e aí você pode colocar escalas de anotação, tá? O que são as escalas de anotação? É você colocar escalas para que o texto se ajuste às escalas de configuração da viewport, porque o que pode acontecer no desenho? Aqui na hora de eu plotar, normalmente eu faço a plotagem aqui no modo layout, né? Plotagem em escala. Aqui no modo layout eu posso colocar o desenho numa escala e aqui no ambiente model eu estou em escala natural, certo? Sim. Aí o que vai acontecer? Eu posso colocar uma escala de anotação no meu desenho que se ajuste à configuração de escala do modo layout, mas que não se altere aqui no ambiente model. Tá claro? Isso eu posso fazer. Entendi. Aí o texto na plotagem ele vai aparecer com um tamanho maior do que ele apareceria no ambiente model. Tá claro? Sim, sim. E esse comando aí é o comando text simples, né? Que você Esse utiliza. é o text simples, né? Aí aqui depois, ele estava no standard, né? Que é o objeto, quando ele está no modo standard, né? Um objeto de anotação, tanto a cotagem quanto o comando de texto, você pode ajustar a escala utilizando comandos de desenho, o que para texto acaba ficando um pouco melhor. Tá? Para cotagem acaba não funcionando tão bem. Né? Para cotagem é melhor você configurar a cotagem ali nas configurações de cotagem, como eu mostrei anteriormente, né? Quando eu ensinei vocês a configurar a cotagem. Tá? Então, aí a cotagem é melhor controlar o tamanho do texto nas configurações do estilo de cotagem. Agora, quando se trata de texto, aí tanto faz você utilizar o modo anotativo para que a escala se ajuste automático ao desenho, né? Automático entre aspas, porque tu vai ter que colocar, né,
autorizar se o texto pode ser configurado naquela escala, ou se você utiliza o comando scale, que é um comando que normalmente é utilizado para a formatação dos desenhos, tá? Quando está no modo standard, normalmente a gente utiliza o comando scale, que é a forma como eu gosto mais de trabalhar com informações de texto, né? E que eu vou aproveitar a pergunta e vou mostrar para vocês agora. Quando eu quero colocar um outro comando de texto que... Mas só antes de eu começar. Até aí tudo bem? Eu acho que sim. Ah, Eu acho que a ideia. Então, a ideia que tu tá falando agora seria, tipo, é, colocar ele não no anotativo, colocar ele no desenho já num tamanho mais ou menos do jeito que tu isso. acha que fica bom, e daí na hora que tu plota, ele vai manter aquele tamanho em relação ao desenho. É que quando eu configuro, né, o tamanho, os tamanhos dos textos com o comando de desenho, né, que é através do comando scale, eu tenho um controle um pouquinho melhor do tamanho dos textos, né? É mais difícil de desconfigurar, digamos assim, né? Entendi. E daí, com relação ao tamanho em si que vai ficar o texto, a gente não vai ser tão rígido assim, tipo, que nem desenho na mão, que geralmente tem aquelas normas tipo 2,5 milímetros, coisa assim. Vai ser só tentar deixar ele visualmente bom, assim. Isso acaba não sendo tão rígido, né? Apesar da gente ter normas, essa configuração acaba não sendo tão rígida por conta da própria configuração do AutoCAD, porque no AutoCAD você trabalha com pontos, né? E qual que é a unidade, né? Qual que seria a conversão da unidade dos pontos para os milímetros? Isso às vezes não é bem claro. Então, por isso que a gente acaba trabalhando com o tamanho que fica visualmente melhor, tá? Sim, sim. Até porque, se eu não me engano, acho que a norma não abrange mesmo a questão dos desenhos em AutoCAD. Ela é feita diretamente para os desenhos à mão. E daí os desenhos feitos em softwares ficam meio livre com relação a isso. Tiveram algumas atualizações que, na verdade, agora tiveram algumas atualizações que eu não cheguei a ver a fundo ainda, mas pode ser que contenha esse tipo de informação, tá? Mas eu posso tentar ver aí depois, mas eu sei que as normas de desenho andaram sendo atualizadas. Bom, mas voltando aqui para o multiline, né? Eu mostrei para vocês a opção do single text. O single text, só para reforçar, ele é um comando de texto que eu vou configurar, né? Como eu mostrei para vocês, eu vou configurar o tamanho de texto e a rotação do texto em uma única linha, né? O single text ele serve para escrever uma única linha de texto, enquanto que o multiline text ele serve para escrever utilizando uma caixa de texto, né? Que é o comando mtext, tá? É assim que eu aciono o comando multiline text. Aqui no meu AutoCAD ele está com a opção padrão. Ó. Se eu quisesse usar o single text, eu teria que selecionar aqui. Para quem gosta de acionar o comando através do ribbon, aí você teria que selecionar a opção de baixo. Tá? Então aqui eu vou desenhar minha caixa de texto utilizando o multiline text. Para quem gosta da barra de comando é mtext. Então, eu vou escrever o meu texto. Ó, e aqui eu posso continuar o texto. Aí aqui, não sei se vocês notaram, mas houve alterações no Ribbon, que eu posso fazer algumas configurações. A caligrafia técnica, né, que é a sugerida na NBR, é essa daqui, ó, ISO CP. Essa que é a fonte da nossa caligrafia técnica.
tá? Aí eu vou fechar o editor de texto. E como vocês podem ver, ó, aí quando selecionar o texto, eu posso ajustar o tamanho dele também utilizando o comando Scale. Selecionei um base point, aí agora eu posso colocar um fator de escala, se eu quiser dobrar o seu tamanho, né? Tamanho 2. E eu posso utilizar os comandos de desenho para formatar. Eu gosto mais de trabalhar com ele, que ele acaba sendo um pouco mais simples de trabalhar, de um certo modo. O single text, ele acaba sendo um pouco mais chatinho. Porque se eu dou um enter aqui, ó, ele sai, aí eu não consigo trabalhar. Não consigo pular linhas, né? Se eu quiser escrever textos maiores, aí eu utilizo o multiline. Eu posso colocar o multiline também no anotativo, se eu quiser, né? Aí eu faço o ajuste de escala, eu digo automática, entre aspas, porque eu tenho que acrescentar, né, com o botão direito, quais são as escalas de anotação que esse objeto ele pode se ajustar, tá? Então é assim que a gente trabalha com o modo anotativo. Eu vou deixar ele no standard aqui. Entendi. Gente, dúvidas relacionadas ao comando de texto esclarecidas? Professora, Hum. com relação à cota, né, ainda me envolvendo essa parte do texto, acho que nos primeiros vídeos você mostra como configurar uma cota lá e aí fica em anotativo. É pra gente trabalhar com a cota em anotativo ou trabalha com ela em standard, assim que nem o desenho também? Tanto faz, tá? Só o importante é vocês saberem configurar bem o estilo de cotagem, né? Qual que é a diferença de um para outro? É aquilo que eu acabei de falar para o texto. O modo anotativo ele vai ajustar a cota automático se eu autorizar isso, né? Aí para que faça o ajuste de escala, eu tenho que acrescentar as escalas de anotação. Inclusive acontece muito o seguinte, né? Às vezes é quando a pessoa está começando a usar o modo de anotação, o que que acontece muito? Às vezes eu vou colocar numa escala muito pequena, né? Pode ser que aconteça quando vocês fizerem o desenho da planta de locação e situação, que são desenhos em escalas menores. Aí a cota some quando está no modo anotativo. Por que que isso acontece? Né? Eu estava fazendo alguns testes, agora eu descobri, não faz muito tempo. Por que que a cota some? Porque você não acrescentou uma escala pequena de anotação. Tá? Então pode acontecer esse tipo de evento. Só que às vezes você coloca uma escala muito pequena de anotação, e a cotagem no modo anotativo ela acaba ficando muito ampliada. Então, o anotativo ele acaba. Você tem que fazer alguns testes antes de usar ele, né? Para que a escala se ajuste para um tamanho que não fique nem tão grande nem tão pequena no desenho. Tem que saber usar bem, tá? Quando você cota no standard, qual que é a desvantagem? Se você vai cotar um desenho com uma escala muito pequena, o que que vai acontecer? Uma escala de redução muito grande em relação à escala natural, o que vai acontecer? A cota vai sair muito pequena. E aí, o que que é interessante fazer nesses casos? Tá? Até eu vou dar essa sugestão aqui na aula. É interessante que vocês utilizem vários estilos de cota e que configurem em tamanhos diferentes, porque aí não vai ter erro para utilizar para cotagem, que aí não vai ter erro para cotagem ficar legível em várias escalas, tá? Quando a escala de redução for muito pequena, aí você vai ter um tamanho de cota bom no standard. Quando você tiver uma cotagem, um desenho com uma escala de redução
que não seja tão pequeno em relação à escala natural, aí você vai ter um desenho com um tamanho razoável para aquela escala de redução, né? Você não vai ter um desenho que a cota seja tão pequena. Então, a melhor forma, a melhor prática, né, para equilibrar, para ajustar a cotagem no desenho, é você ter várias layers de cota, cada uma para cada estilo de cota, né? Ali no enunciado da tarefa, eu coloquei uma layer de cota. Vocês podem colocar na mesma layer vários estilos de cotas diferentes, né? Não tem problema. Ou se quiser separar a cotagem, aí vocês vão criar novas layers, tá claro? Sim, sim. Já que tocou no assunto da questão da layer, com relação às layers, tem aquelas ali básicas que estão sugeridas já, mas, por exemplo, vão ter outras coisas que vão precisar de outras layers, tipo mobiliário ou símbolos de nível, de corte, coisa assim. Daí a gente fica meio que livre para criar essas layers para essas coisas. Sim, as que não estão listadas aí vocês podem colocar da forma como vocês quiserem. Ah, beleza, então. E aí, com relação a esses símbolos, a gente também escolhe ali pelos símbolos que tem ali no canto, no ribbon, no AutoCAD mesmo. Tipo, para cada uma dessas coisas, nível, corte, coisa assim. Então, o nível, né? Eu costumo desenhar a cota de nível. Tem gente que costuma desenhar, tem cadista que costuma desenhar a cota. Não é a melhor prática, é um serviço até um pouco braçal, mas acontece. E no caso do nível, eu tinha o hábito de desenhar um nível, mas eu vi que pode usar também o comando do multileader, tá? Eu não consegui ainda testar bem esse comando, mas eu vi que dá para usar ele. É uma seta indicadora, na verdade. Aí você pode configurar como nível. Entendi. Tá. Com relação a. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem umas coisas com relação ao desenho ali que eu fiquei meio perdido. Ele tá utilizando uma boneca padrão ali atrás das portas. É de 5 centímetros aquilo ali, né? Tá meio difícil de. Não, como não sei. Eu usei a espessura da parede pra tentar imaginar o que que seria aquilo ali. Só um pouquinho. Ah, tá. A parte ali da porta, né? A porta, eu vou fazer aqui um exemplo de porta para vocês. Só um instante. Vou configurar aqui o arquivo de desenho e vou responder também a pergunta do Raul, que ele fez aqui no chat. A letra técnica é ISO-CP, tá? A caligrafia técnica. Esse que é o nome da fonte. Bom, deixa eu fazer aqui a configuração da cotagem da porta, aliás, colocar em centímetros, fica mais fácil de entender. Então, aqui a gente tem o nosso arquivo de desenho. Para desenhar um bloquinho de porta, tá? Em primeiro lugar, quem que já viu como se faz blocos, né? Eu vi no começo da disciplina que bastante gente ainda está aprendendo o AutoCAD, mas quem que já testou a parte dos blocos? Respondam para mim no chat ou no microfone mesmo. Tá, mas o Francisco, é tu que faz os blocos ou você baixa os blocos? É isso que baixa pronto. Ah, a Amanda baixou também, tá?
Eu já vou responder a tua pergunta também, né? Eu vejo que normalmente as pessoas baixam os blocos, tá? Do mobiliário é interessante, mas das portas eu gostaria que vocês fizessem, tá? Até para vocês praticarem a parte de elaboração de blocos, porque pode aparecer alguma vez na vida profissional de vocês, caso vocês sejam projetistas, de vocês terem que fazer o bloco. Eu já tive que fazer muito bloco de luminária. Quando eu trabalhei com elétrico, para poder especificar bem qual que era aquela luminária. Embora alguns fabricantes, né, depender, se eu for trabalhar para uma loja, para uma marca específica, alguns fabricantes já fornecem os blocos, tá? Acontece bastante também. Bom, mas como que nós fazemos um bloco, então? Tá? Vou mostrar aqui para vocês, que vocês possam entender como que a gente faz o desenho das esquadrias, no caso aqui do nosso desenho arquitetônico, portas e janelas. Acho até que eu vou fazer uma aula síncrona disso também. Bom, eu vou fazer aqui uns retângulos. Em primeiro lugar, é sempre bom a gente criar, né, a nossa layer de esquadrias. Vou colocar aqui. Ai, esse rosa está muito lindo. Vou colocar aqui uma layer de esquadrias, já vou ativar ela para que o bloco saia no lugarzinho dela. E eu vou fazer o desenho da minha porta e da minha janela, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. É melhor eu configurar esse grid aqui, só um instante. Deixar ele mais claro. Tá muito escuro. Bom. Então, para configurar o meu bloco, para fazer o desenho do meu bloco de esquadrias, tá? Eu vou começar pelo desenho de uma das vistas. Para fazer o desenho de uma vista, eu gosto de fazer utilizando o modo retângulo. Aí eu escolho um ponto de base e escolho as dimensões, tá? Eu gosto de trabalhar bastante com a opção dimensões do retângulo. Em alguns casos, é interessante a gente trabalhar também com a opção área, tá? Só que o que o comando área ele faz? Ele vai dar a medida otimizada do retângulo para aquela área que você determinar. Então, ele vai chegar mais próximo de um quadrado. Na verdade, ele vai tentar equilibrar o comprimento e largura. Quanto que dimensões eu posso determinar qual que é o comprimento e qual que é a largura do retângulo que eu for trabalhar. No caso da vista da forra da porta, né? O que é a forra da porta? Aqui o nome popular é forra, né? Mas tem um outro nome, como vocês podem ver ali nos vídeos de planta baixa, né? Que é um nome mais técnico. Eu me esqueci qual que é, mas ali no vídeo tem. Então, no caso, a forra da porta, tá? Eu falo forra porque normalmente é que o marceneiro entende. E então, aí vai ter eu vou definir o comprimento da forra da minha porta, que eu coloco normalmente de 5 centímetros, tá? Quando a gente vai definir espessuras de forra, espessuras de portas, normalmente é de 3 a 5 centímetros, tá? Eu gosto muito de utilizar como prática 1/3 da medida da parede. Como a nossa parede nesse projeto ela é de 15, nesse projeto que eu passei para vocês ela é de 15 centímetros, então eu vou trabalhar com 5 centímetros de espessura na forra e na espessura das portas. E agora eu vou colocar, né, 15 centímetros, que é a espessura da minha parede.
Então, aqui eu vou ter a medida da minha porta, a medida da forra da porta, que é aquela tábua interna que faz interface faz interface com a parede, tá? Nos dois lados da abertura da porta. Tá claro? Bom, e as demais medidas da porta. Agora a gente vai para a parte principal da porta, que é a tábua, né, de fechamento. E aí, ó, notem que eu coloquei como ponto inicial, né, um dos vértices aqui do retângulo da forra da porta. E agora eu vou desenhar a abertura, tá? Eu vou fazer aqui uma porta de 80 centímetros, que normalmente é o tamanho utilizado em salas e quartos. E aí eu vou definir as dimensões do retângulo dessa porta para a medida da espessura, né? 1/3 da medida da parede, como já falei para vocês anteriormente, por 80 centímetros. Ó como é bom a gente trabalhar com centímetros no arquitetônico, né? Estou só pensando em valores inteiros aqui. Então, aí eu dou um OK. E aqui eu fiz a parte da abertura da minha porta. E agora as demais medidas, tá? Agora eu vou calcular o vão, né, dessa porta. Eu vou, para calcular o vão, eu vou aproveitar e já vou fazer também o desenho da outra forra, da forra oposta à forra que fica conectada à porta, tá? Conectada à dobradiça da porta. Então, eu vou copiar esse desenho aqui e eu conto sempre o vão, ó. Eu conto o vão da parte. Eu só copiei aqui para facilitar. Eu conto sempre o vão. Aqui, ó. Desse ponto eu vou circular aqui só para que vocês entendam. Uma linha azul. Desse centro aqui, ó, da parte que vai ficar da parte esquerda, né, do meu retângulo que representa a porta. Da parte esquerda, a parte que está ligada à forra que prende a dobradiça da porta. E no canto inferior esquerdo da parte que prende a dobradiça da porta, tá? Eu sempre vou contar o tamanho do vão a partir desse ponto aqui, ó. Do ponto que está oposto à conexão da dobradiça da porta com a forra. Tá claro? E aí, tudo bem? Sim, é necessário desenhar a forra. E eu já vou comentar também mais alguns detalhes referentes a esse desenho, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês como representa o vão para que quando nós desenhamos uma porta, tá? Então, o vão, como que eu vou calcular o vão, tá? Como eu já mostrei para vocês, eu copiei o retângulo da forra aqui pro lado que começa a contar o vão, né? Já posicionei esse retângulo a partir do lado que começa a contar o vão. Como eu já estou com esse retângulo desenhado, então o que eu vou fazer? Eu vou só mover ele no tamanho do vão da porta. Então, eu vou selecionar o meu base point da forra, de movimentação da forra, no canto inferior esquerdo, aqui da porta, do retângulo da porta, e eu vou
contar o tamanho do vão, né? Eu vou contar 80 centímetros para a esquerda da minha porta. Então, menos 80, arroba menos 80 e 0. Ó, aí eu já posicionei a porta no seu vão. E como representar o sentido de abertura, para a gente finalizar o desenho do bloco? Eu vou, primeiro, aí existem duas formas, tá? Eu posso simplesmente desenhar uma linha que vai conectar o canto inferior, o canto superior esquerdo da porta com o canto superior direito da forra. Eu posso fazer minha porta dessa maneira. Vou copiar esses desenhos aqui. Ou eu posso fazer a abertura da porta dessa outra maneira aqui, ó. Comando arco, tá? O comando arco, ele acaba sendo um pouquinho mais enjoado, mas dá para fazer. Ó, o que está pedindo aqui na instrução, tá? Ele dá duas opções, ou você começa desenhando o arco pelo seu ponto inicial, ou você começa do centro do arco. A opção centro acaba dando mais certo para mim, pelo menos. Aí depois vocês podem testar qual é melhor para vocês. Então eu seleciono o centro do arco. Aí agora eu vou especificar qual que é o ponto do começo, que é o canto superior direito da minha forra. Aliás, ó, ele sempre vai no sentido anti-horário, tá? Vou começar de novo aqui. Então, seleciono o centro, aí eu começo o arco aqui, ó. Sempre do ponto mais à direita do desenho, né? Para que a gente possa caminhar com um ângulo no sentido anti-horário, que é o sentido padrão da nossa configuração do desenho. Tá claro? Aí eu determino o ponto final depois de traçar o arco. Tem gente que faz a gambiarra do bem que é muito boa. Tá? Vou mostrar aqui uma outra forma. Digo que é a gambiarra do bem porque essa daqui é válida, tá? Não é focatrua. Então, qual que é? Você desenha uma circunferência com o centro no local do arco e define o raio utilizando o ponto inicial do arco. Aí agora você vai aparar as arestas da circunferência, vai tirar os excessos da circunferência, tá? Limpa a barreira, né? Seleciona a barreira com o comando trim, aí agora pode fazer a limpeza do desenho, tá? Então existem aqui essas três formas de desenhar as portas. Eu vou salvar aqui. Gente, até aí tudo bem? A gente desenhar os blocos. Professora, Hum. é só uma coisa que eu queria saber com relação às janelas que estão ali no desenho exemplo. Nenhuma delas está cotada, mas tem uma coisa que é comum acontecer nesses desenhos quando não tem cota em janela é que elas estão centralizadas nas paredes. Então a gente pode seguir essa ideia do desenho original, né? Tipo, só centraliza e não precisa cotar depois as janelas. O que eu não sei se vocês observaram, mas tem uma tabelinha de esquadrias com as medidas das janelas e das portas, certo? Sim, sim. Aí o É, que, que foi feito, né? Não se colocou a cotagem no desenho, mas se fez referência a essa tabela. sim, sim. Mas eu tô Pode, falando. pode fazer isso sim, não tem problema. Sim, eu tava falando em relação à posição dela na parede mesmo. E aí, no caso, eu acho que não tá cotado justamente porque tá centralizado. Daí.
É só centralizar na parede. Sim, e caso vocês tenham dúvida, né, quanto ao posicionamento da janela, na dúvida centraliza tudo, tá? Beleza. A porta é que acaba sendo normalmente de 5 a 10 centímetros da parede, que é a posição dela. As portas é que tem que tomar mais cuidado, porque normalmente não tem cotagem, né, da posição da porta em relação à parede, e normalmente não se tem nos livros qual que é essa medida, né, daquele trechinho que a gente vê, daquele trechinho de parede, daquela sobrinha de parede que tem ao lado, que sustenta a porta. Normalmente essa medida é de 5 a 10 centímetros, então se vocês verem que a medida é um pouquinho maior, né, coloca 10 centímetros. Se tem um espacinho entre a tábua, a folha da porta e a parede, são 10 centímetros. Se não tem muito espaço, são 5 centímetros. Né? Aliás, é 5 centímetros entre a parte direita, né, da folha da porta, normalmente a porta fica à direita da parede, é é o que normalmente acontece. Então, normalmente fica ou 5 centímetros à direita da parede ou 10 centímetros à direita da parede. Tá? No caso, deixa eu ver aqui. A questão do o Raul está falando no PDF, não tem as forras. Deixa eu ver aqui no desenho. Eu estou com o original aberto aqui. Realmente não tem, mas aí o que eu sugiro que vocês façam, tá? Vocês podem colocar o da representação da forra por cima da representação da parede. Normalmente se adota essa prática. E pelo que eu estou vendo aqui do desenho, a parte que sustenta a porta, ela tem 5 centímetros. Ela não tem 10. No desenho antigo eu trabalhava com 10. Isso aqui está com 5, tá? Então, a distância entre a porta e a parede aqui, nesse caso, são 5 centímetros. Deixa eu até medir aqui. Tá? Sim, são 5. Eu estou com o DWG dele aberto. Aí a forra coloca por cima da representação da parede. Né? Quando são 10 centímetros é que a gente coloca ao lado. E esse ponto aí das forras, né, do posicionamento das portas, isso é um ponto que é bem discutível. Na verdade, não tem um consenso, tá? Aqui é mas eu gosto de trabalhar com a porta com forra, para deixar bem claro que é uma porta, e com todos os elementos visíveis. E normalmente eu trabalho com 10 centímetros da parede, tá? Mas aqui nesse desenho, excepcionalmente, a gente está trabalhando com 5. Gente, mais alguma dúvida antes de eu continuar ali a parte dos blocos?
Bom, então, seguindo aqui com a parte dos blocos. E a janela? Vocês têm alguma dúvida referente à janela? Antes de eu agrupar os objetos em blocos, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida referente às janelas. Além daquela que o Francisco já perguntou sobre a cotagem da janela. O pessoal está desenhando a porta ainda. Esperar um pouquinho. Professora, Oi. eu tinha uma outra dúvida, não é com relação à janela, mas é com relação a material do piso. No slide fala que tem que colocar o material do piso embaixo do nome do ambiente, tipo, o nome do ambiente, o material do piso e a área. Eu, pra ser sincero, eu não tinha visto essa representação ainda. Geralmente eu conheço mais com o nome do ambiente só e a área. E aí ali no exemplo do PDF tá assim também. Daí eu queria saber como é que é pra gente fazer nesse caso. É pra colocar Aí o é só material do alterar a piso? Shura. É Não, só não, mas você... tipo, a gente precisa indicar o material por escrito, porque no original não tá assim. Tá só com o nome do ambiente e a área. A gente fazendo, a gente precisa colocar o nome do material ali também? O ideal é colocar, tá? Tá. E aí, para diferenciar um material de piso do outro, aí você vai representar o piso com anchuras diferentes, né? No caso de madeira, normalmente é a linha diagonal na anchura, e no caso dos pisos cerâmicos, normalmente são as achuras que contêm retângulos ou losangos, tá? Entendi. No caso dos azulejos, costumam ser losangos, né? Quando você vai representar no corte vertical, que vai ser a próxima etapa que vocês vão fazer. E no caso do piso cerâmico, né? Aí do piso, às vezes é com losango também, mas com, né, uma configuração um pouquinho diferente, ou com retângulos, tá? Aí você tem que diferenciar também o piso do azulejo, tá? Sim, Então, para essa aí, a achura que vocês vão representar piso cerâmico agora não vai ser a mesma que vai ser utilizada na hora de representar o azulejo, tá? sim. Entendi. Então a gente vai usar a Shura na casa inteira, no caso, cada ambiente, de acordo com o material que. Isso, aí a layer para achura, né? Por isso que é importante a gente organizar bem as layers, porque na hora de você carregar o desenho ou de querer filtrar algumas informações, é interessante que você desabilite essa layer, por exemplo. Sim, sim. Tá Entendi. claro? Obrigado. Ah, e no terreno, agora nesse desenho ainda não, mas vocês vão ter também algumas achuras para representar tipo de terreno, tá? Sim. Bom, falando um pouquinho aqui dos blocos, né? Voltando aqui à parte dos blocos, eu vou mostrar para vocês também o desenho da janela, tá? Normalmente a representação do vidro, assim como o fato, como vocês perguntaram agora, eu vou aproveitar a dúvida de vocês que vocês tiveram com a forra. Normalmente não se tem um consenso oficial quanto à forma de desenhar o vidro da janela. Tá? E também a representação dos blocos de janela. Tem gente que representa a janela
com a representação da forma de abertura da janela. Tem gente que só informa a forma de abertura da janela no quadro de esquadrias, que é aquele quadro que vocês viram no PDF que tem a representação das dimensões da janela, tá? Então, isso varia bastante de projetista para projetista, tá? E tem que são informações que são abertas também nas normas, o que não é de todo ruim, tá? Às vezes simplifica um pouquinho o projeto. Bom, no caso das janelas, tá? O que se costuma fazer, né? Qual que é a forma mais simples de se desenhar uma janela? Você coloca um modo de abertura no quadro de esquadrias, tá? Informa o modo de abertura no quadro de esquadrias e na hora de desenhar a janela, você vai utilizar o comando retângulo novamente. Eu vou colocar aqui uma janela de sala, tá? No caso da planta baixa, eu vou representar as medidas dessa janela com a espessura da parede, aliás, com a medida da largura da janela, tá? Vamos supor que essa janela ela tem 1,5 m de largura e com a espessura do desenho da janela na planta baixa, como se trata de um corte superior, eu vou colocar a espessura da parede. Fiz o desenho do meu retângulo e está feita a parte principal aqui do retângulo da janela. E agora eu vou ter que representar os vidros. Eu vou selecionar o retângulo da janela e eu posso fazer de duas formas, tá? Eu estou mostrando aqui algumas alternativas de desenho, porque vocês vão escolher a que fica melhor, a forma de desenhar que fica melhor para vocês, tá? E também para mostrar que no AutoCAD nós podemos fazer os desenhos de várias maneiras e a mesma coisa de várias maneiras, né? O mesmo desenho de várias maneiras. Então, eu vou selecionar aqui uma forma de fazer o desenho do vidro da janela é utilizar o comando offset, aquele mesmo comando que eu utilizo para desenhar as paredes, tá? No desenho arquitetônico. O que o offset faz? Ele copia, né, um objeto a uma distância pré-determinada. Então, aqui eu vou especificar qual que é essa distância. Para desenhar o vidro da janela, normalmente se adota o mesmo critério que se utiliza para desenhar a espessura da forra e da folha da porta. Então, 1/3 da parede, vou colocar aqui 5. E eu vou copiar, né, o meu retângulo da janela para dentro eu vou copiar o retângulo da janela para dentro, tá? Aí o que vai aparecer aqui, ó? Um retângulo com uma espessura menor dentro do retângulo original da janela, tá? Que representa a moldura da janela. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse retângulo interno e eu vou selecionar o ponto médio desse retângulo interno, tá? E eu vou esticar esse retângulo, ó, alinhando o ponto médio do retângulo interno com o ponto médio do retângulo externo. E está feito o desenho do meu bloco da janela. Vou deixar assim para ficar mais claro para vocês. Essa é uma forma, né? Utilizar o offset para fazer o desenho da janela. Outra é você desagrupar os elementos do retângulo da janela, que representa a moldura da janela, utilizando o comando explode. Aí o que vai fazer? O que vai acontecer? Ó, eu desagrupei todas as linhas do retângulo, né? Eu separei as linhas. Então, eu vou copiar essas linhas
de 5 em 5 unidades. Para quê? Para fazer os vidros da minha janela, né? No caso, a linha do comprimento, tá? Gente, até aí tudo bem? Então, aqui eu já mostrei para vocês algumas estratégias, né, de como desenhar e criar os blocos de vocês. E agora nós vamos criar os blocos de fato. Para criar blocos, existem dois comandos principais, tá? Aqui na aba Insert, eu encontro os comandos de bloco aqui na aba Insert, tá? Existe o Create Block e o Write Block, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? O Create Block, eu vou criar o bloco para ser utilizado no desenho presente, tá? Então, eu só posso utilizar os blocos criados com Create Block no desenho que eu estou trabalhando no momento. Se eu quiser utilizar os blocos em desenhos futuros, em outros desenhos, aí eu vou utilizar o Write Block. Por quê? Porque ele vai criar um arquivo de bloco. Aí você depois pode importar para o desenho que você quiser, tá? Eu gosto mais de trabalhar com essa opção. Para quem utiliza o comando na barra de comando, tá? No Ribbon, então você acessa as opções da aba Insert e Block Definition, tá? Seção Block Definition. Aí aqui vai ter Create ou Write Block. Aí você pode escolher. Para quem trabalha com a barra de comando, vai para escrever um bloco, né? Write Block, é W-Block, que é o comando que gera o arquivo de bloco. Então, eu vou selecionar aqui um ponto base do meu bloco, tá? Espera aí, deixa eu mostrar de novo. Aqui, quando eu ativo o comando Write Block, né? Aí eu vou ter os parâmetros de configuração do bloco. Eu vou selecionar um objeto, tá? Eu posso fazer um bloco do desenho inteiro, tá? Não é o caso aqui. Eu vou selecionar os objetos que eu quero converter em bloco. Então, eu vou selecionar um base point, eu vou configurar um base point, quais são os objetos que eu vou selecionar para bloco. Aí normalmente eu vou apertar nos botõezinhos aqui, ó, Select Object, Pick Point, enfim. E depois eu vou salvar esse bloco em algum lugar, tá? No caso aqui eu vou salvar, eu já vou configurar aqui onde que eu vou salvar o meu bloco. Eu vou colocar na minha pastinha do arquitetônico. É interessante quando vocês salvam um bloco, ó, que vocês anotem algumas informações dele, né? Porque portas e janelas, por exemplo, que são desenhos típicos de blocos, vocês normalmente vão ter uma medida informada, né? Nesse caso aqui eu estou colocando a largura da janela para saber que essa janela aqui do bloco que eu vou importar depois para o meu desenho, ela é a janela de 1,5 m de largura. Então, agora eu vou selecionar, eu já configurei, né, onde que eu vou armazenar esse bloco, qual que é o nome do arquivo dele. E eu vou selecionar agora o Base Point. É super importante que vocês selecionem um Base Point, porque assim como nos comandos de formatação do desenho que exigem essa opção de Base Point, é interessante que o Base Point do bloco esteja perto do bloco. Para quê? Para não perder o bloco no desenho. E não acontecer, por exemplo, de o bloco ir para a origem, e aí quando você dá o zoom extends no desenho, o desenho fica muito pequeno. E aí você, entre aspas, perde o desenho, né? Acontece muito isso quando o base point dos blocos não é bem configurado, tá? Então eu vou selecionar o base point do bloco sempre perto do desenho. O Object Snap é muito bom nessas horas. Ó, aí ele dá as coordenadas aqui no momento, né? Mas na hora de você inserir o bloco, aí você vai ver que fica mais fácil você fazer as configurações depois.
Então, selecionei o Base Point e aqui eu vou selecionar os objetos de bloco. Que aí eu vou selecionar tudo que vai ser, todas as linhas que vão ser agrupadas no meu bloco, tá? Todas as linhas de desenho vão ser agrupadas no meu bloco. No Enter, fiz a seleção. Aqui eu posso configurar as unidades do bloco, tá? Eu gosto de deixar nas unidades do desenho. E eu dou um OK. E agora, como que eu faço? Assim, o que eu acabei de mostrar para vocês é como criar o bloco, como armazenar o bloco em uma pastinha, tá? Um arquivo de bloco. E agora, como que eu importo um arquivo de bloco? Tá? Eu vou aqui para outro desenho, por exemplo, e eu quero, só deixa eu conferir as unidades antes, tá todo em centímetros. E eu quero importar a janela que eu acabei de desenhar para o bloco. O que eu vou fazer? Eu vou aqui na aba Insert, aí eu vou ter a opção Insert, blocos de outro desenho. Aí o que vai acontecer? Eu vou procurar, agora nas versões 2020 em diante, aparece esse pop-up, né, de inserção do bloco, que já aparece também o menu de configurações. Então, eu vou selecionar, eu vou procurar onde que está o bloco que eu salvei anteriormente. Caso a janela 150. Vou abrir. Como ele está na mesma unidade do desenho, eu vou deixar tudo 1. Tá? Não vou, eu posso também optar por configurar a escala do desenho no menu. Eu posso especificar Base Point, tem uma série de outras configurações. Mas no caso, eu posso simplesmente inserir. Especificar o ponto de inserção, ó. No caso, eu estou com a janela aqui, como vocês podem ver, ela já está prontinha para ser inserida. Outro detalhe importante, ó, o que aconteceu? Como a minha layer esquadrias, ó, ela já estava com o mesmo nome aqui. Ó, o que aconteceu aqui? A layer ficou em azul, tá? Aí aqui a questão da configuração das layers, aqui ela foi inserida na layer 0, pelo que a gente está vendo da seleção. O que eu vou ter que fazer com esse bloco? Vou enviar já para esquadrias, tá? Porque saiu azul, eu não sei dizer. Sei que quando eu inseri o bloco, ela apareceu com a cor azul, mas agora ela já está na layer certa, tá? Então, a forma de inserir o bloco, repetindo, é Insert, Insert, blocos de outros desenhos. Aí eu vou procurar a pasta onde o bloco se encontra e eu vou selecionar aqui, entre as opções de bloco, qual que é o bloco que eu quero importar. Tá claro?
Gente, alguma dúvida? Ah, uma coisa que eu queria saber se ficou bem claro para vocês. Vocês entenderam ali o desenho da calçada? Isso, na planta baixa, tá? E que nessa planta, excepcionalmente, ela tá alinhada com o beiral do telhado. Então, eu ainda coloquei a informação ali em cima, né, na planta. Isso eu acho que é importante deixar bem claro, que a calçada ela está exatamente alinhada com o beiral do telhado, tá? Então, quando forem desenhar, que é interessante, vocês vão representar tanto a layer da calçada quanto a layer do telhado, só que na hora de fazer a plotagem, vocês vão fazer a plotagem só com a representação do telhado, que é a representação em linha tracejada, tá? Isso é importante de observar. Ambas têm 70 centímetros, né, em relação às paredes em todos os lados. Essa que é a medida da calçada e do telhado. Só que o beiral ele coincide com a linha da calçada. A linha da calçada normalmente é linha cheia, a linha do beiral do telhado normalmente é linha tracejada. Então, na representação da planta baixa, para o caso dessa planta, nós vamos representar somente o beiral do telhado, tá? Na impressão. Mas vocês vão ter que desenhar no DWG a calçada também, tá? Aí na hora de imprimir, vocês vão congelar a layer da calçada, para que não apareça na viewport. Isso, desenha no DWG. Mas na hora de imprimir, no arquivo PDF, a calçada não deve aparecer. Isso, vai ficar linha sobre linha, né? Aí no DWG, no Model, se você não congelar a viewport, aí vai ficar linha cheia. Mas se você congelar a viewport, aí vai ficar a linha tracejada. E quantas configurações de linha cheia e tracejada?
Isso é um ponto importante também de comentar. Eu vou pedir para quem está aqui ainda, vou pedir para fazer um teste, se tiverem com o AutoCAD aberto, eu vou pedir para que vocês façam um teste de desenho da linha tracejada, tá? Para fazer esse teste, em primeiro lugar, quais são os modos de configuração de linha tracejada que são melhores de usar? Vou começar com essa dica aqui. Tem muita gente que usa ISO, mas a ISO é meio chata de configurar, tá? É importante que vocês utilizem, deixa eu mostrar aqui, já que tem gente que já fechou, eu vou aproveitar e vou mostrar aqui na tela. Deixa eu criar aqui uma layer com linhas tracejadas. Eu vou fazer uma também trace ponto já para aproveitar para que vocês possam fazer a linha de corte da forma correta. Vou colocar algumas espessuras diferentes também. Começar pela tracejada, tá? Eu vou configurar aqui na layer primeiro. Aqui, ó, não sei se vocês já observaram, mas na Layer Properties tem uma opção chamada Line Type, tá? Que é onde eu vou configurar os tipos de linha. Por padrão, normalmente só vem o tipo contínuo. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão carregar os tipos de linha, utilizando a opção Load. Existe uma série de opções aqui, ó, de linhas AutoCAD e ISO. Eu não gosto de utilizar as ISOs, tá? Por quê? Porque às vezes é um pouco chato de configurar o fator de escala da linha, e a configuração de fator de escala da linha, ela tem que ser conhecida pelo projetista. Para quê? Para que o projetista saiba adequar a escala de desenho da linha para que o tracejado fique legível no desenho, tá? O espaçamento entre os elementos da linha. Por exemplo, se eu tenho a linha pontilhada, eu quero que os pontos fiquem espaçados de uma forma que aquela linha pontilhada fique bem clara que ela é pontilhada, que ela não é uma linha contínua. No tracejado, a mesma coisa. Então, eu vou deixar os elementos espaçados o suficiente para deixar bem claro que aquela linha é uma linha tracejada, tá? Então, é importante que vocês saibam identificar bem os tipos de linha. Eu gosto de utilizar os tipos de linha pela própria denominação, que são os dashed, dash dot, tá? E como vocês podem observar, quando eu tenho esses tipos de linha, o que que acontece? Ó, eles já informam um fator de escala na sua nomenclatura, né? Aqui eu tenho, se eu tenho simplesmente dashed, eu tenho o dashed com o fator de escala 1. Dashed 2, eu tenho o fator de escala com os traços reduzidos pela metade, tá? Os traços do tracejado reduzidos pela metade. Então, eu gosto de utilizar os tipos de linha que contêm a própria denominação daquele tipo de linha. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o dashed com fator de escala 1. Eu já vou aproveitar também para carregar a linha trace ponto, que é o dash dot, tá? Que aí é o trace ponto com fator de escala 1. Eu posso carregar quantos tipos de linha eu quiser, mas para layer, eu vou selecionar aquele que eu desejo para atribuir a layer. Aí todos os elementos que estiverem naquela layer, eles vão
apresentar a cor azul no desenho do ambiente model e a linha tracejada, com espessura de 0,35 pontos. No caso aqui, acho que está em milímetro, né? Está em milímetro. Tá? No caso de 0,35 milímetros. No caso da trace ponto, né? Aí eu já seleciono também a trace ponto. Tá? No caso aqui, eu estou trabalhando com a tracejada. Tudo que eu for desenhar vai aparecer tracejado. Então, vou desenhar aqui uma linha. Vou botar no modo outro para ficar mais bonitinho. Essa linha aqui, ela tá com tracejado bem legível, tá? Mas se eu tenho um fator de escala muito pequeno, o que pode acontecer? Pode acontecer dela ficar, eu vou copiar aqui. O que pode acontecer se o fator de escala dessa linha é muito pequeno, tá? Em primeiro lugar, como que a gente altera o fator de escala de uma linha? Eu seleciono essa linha, eu vou nas propriedades de linha, e aqui existe uma opção chamada Line Type Scale. Ó. Se o fator de escala é muito pequeno, vamos botar 0,01 bem pequeno. Olha o que aconteceu com essa linha. Vocês dizem que é uma linha tracejada, sim ou não? Visivelmente para a gente no model não é, né? Então, é importante a gente saber configurar o fator de escala da linha para que fique legível no desenho. Tá claro? Eu posso também deixar o traçado mais espaçado dessa linha, né? Alterando o fator de escala dela. Vou deixar, vou botar aqui 5. Ó, o que aconteceu? Eu ampliei tanto o traço que apareceram 2 traços só. Tudo isso só porque eu configurei o fator de escala da linha. A traço e ponto é a mesma coisa. Faço o desenho da linha. Aqui está bem evidente que é uma linha traço ponto. No caso do corte, né, o que é interessante? Normalmente a linha traço ponto, ela tem o traço e o ponto um pouco mais espaçado. Então, o que eu vou fazer? É interessante eu aumentar um pouquinho esse fator de escala 3 vezes, por exemplo, tá? Ó, assim tá com mais cara de linha de representação de corte. Como que a gente vai saber qual que é o tamanho ideal para representação qual que é o fator de escala ideal para cada tipo de linha, né? Dependendo do traçado. Vai depender da aplicação, né? Normalmente linha traço e ponto de linha de corte é um pouquinho maior, né? O traço não é tão pequeno. Tem outras aplicações, né? Em peça já é um pouquinho menor. Então vai depender da aplicação que eu for trabalhar, né? Aí eu vou ajustar o fator de escala conforme a aplicação. Qual é o tamanho ideal? Aí depende, né? Depende do tamanho do seu desenho. Aí você ajusta o fator de escala conforme o tamanho do seu desenho e a escala que você for trabalhar, tá? Gente, até aí alguma pergunta? Como assim bloco com questionário? O que é isso? Eu não sei muito bem como me referir a isso, mas é que, tipo, tem um tipo de bloco que tu cria que, por exemplo, na hora, sei lá, vou dar um exemplo. Se eu criar um bloco para especificação de ambiente e daí eu
consigo colocar perguntinhas, tipo, qual ambiente, daí tu digita o nome do ambiente, qual é material, daí tu digita o material, área, daí tu digita a área, e aí ele insere esses valores no bloco. Eu não sei se tu sabe como faz isso. Não souber, tudo bem, eu Não dou uma sei. pesquisada. Existem alguns plugins também. Não sei se é uma função do AutoCAD, e tem algumas empresas que elas desenvolvem plugins para automatizar alguns processos do AutoCAD. Pode ser o caso dessa aplicação que tu perguntou. Mas eu não sei te informar. Ah, não, beleza, então. Não, acho que eu vou dar uma pesquisada nisso, então. Eu acredito que seja um plugin que alguma empresa desenvolveu e comercializa esse produto. Sim, sim. Não, é só porque dá uma agilizada, assim, quando tu vai Uhum. fazer várias coisas padronizadas. Um outro exemplo seria na hora de indicar a esquadria, tipo, qual esquadria é J1, P1, P2. E daí tu já inseriria o bloco e digitaria o que que tu queria que aparecesse dentro da bolinha. Eu já vi uma aplicação do AutoCAD, né, que você pode alterar os textos de bloco, sem precisar desagrupar os elementos de bloco. Eu já vi isso, e isso é do próprio AutoCAD. Agora, quanto a ajustar o desenho ao projeto, que é o caso da tua aplicação, eu nunca vi. Mas me parece que é um plugin que alguém desenvolveu externamente. Tá, beleza, então. Obrigado. Ah, gente, mais alguma dúvida? Ah, de nada? Deixa eu ver essa dúvida aqui sobre a largura e o comprimento das linhas tracejadas. Ah, você diz do... Sim, ali das medidas do telhado e da calçada, certo? É isso que você está se referindo, Lucas? Ah, então, sim, você tem que somar as cotas, mas dá para fazer algo de um jeito, dá para fazer esse desenho da projeção da calçada de um jeito bem mais simples. Tá? Você pode simplesmente desenhar um retângulo em torno da planta baixa. Eu vou até aproveitar e vou mostrar aqui. Essa tua pergunta foi bem interessante porque ela mostra uma aplicação direta do offset, tá? Eu vou copiar aqui a minha planta baixa.
vou desligar algumas layers aqui. Aqui eu fiz algumas. Ó, gente, como é trabalhoso a gente trabalhar com planta que não é nossa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar tudo à mão. Tá? Só estou mostrando um exemplo aqui para vocês. Eu estou selecionando aqui alguns objetos para desligar algumas layers para mostrar a dúvida do Lucas. Eu organizei todas essas layers aqui. Eu vou fazer aqui a aplicação que eu quero na Layer 0, que eu quero mostrar que vai ficar bem certinho. Bom, então eu tenho aqui o desenho da planta baixa e felizmente nessa planta baixa aqui eu tenho duas condições favoráveis a fazer o que eu vou mostrar para vocês. Que são quais? A planta baixa ela é retangular, né? Eu tenho inclusive a representação das varandas aqui, ó, nessas linhas em amarela, que são representações de calçada, tá? As linhas em amarela são representações de calçadas, são os degraus da calçada. Por isso que elas estão visíveis aqui na varanda. E eu tenho a representação das paredes. Eu tenho que aproveitar o fato da planta baixa ser retangular e fazer o seguinte: eu vou desenhar um retângulo numa layer que não seja a mesma das paredes, de preferência. Aí eu vou desenhar um retângulo aqui para contornar a minha planta baixa. E eu vou desenhar a projeção da calçada e do telhado, utilizando que comando? Um offset. Aí eu só vou colocar a distância de offset. Eu vou desenhar por fora, ó, ver se não bateu com o desenho da calçada e do telhado. Uma forma bem simples de representar as projeções de calçada e telhado. Nesse caso, eu não preciso nem me preocupar em somar as cotas. Se eu não tivesse essa condição favorável para fazer o desenho da projeção do telhado. Tá? Semestre passado tinha alguns desvios para fazer. Para quê? Por quê? Porque eu queria deixar o telhado retangular e eu não tinha essa representação aqui da varanda. Então, naquela planta, o que que se fazia? Aquela planta tinha que somar as cotas antes de representar a calçada e o telhado. Aí eu tinha que somar todas as cotas e ir medindo as distâncias informadas na cotagem, tá? Então, são essas duas formas de fazer. Bom, aqui o que mais que tem? DPF, o que é o DPF? Só para... no PDF, tá, entendi, é que saiu trocado. Não tem essa linha da calçada na varanda e área de serviço. É por causa do desligamento da layer, mas é só interligar, não tem problema. Até foi bom ter avisado que eu vou atualizar o arquivo ali, Francisco. Não, então, ó, viu como é importante, né, a gente saber as layers do projeto? Eu vou colocar aqui na layer 0 só para poder botar no PDF.
Sim, porque sim, aí você representa sem a layer da calçada, porque é só para não aparecer o contorno ali do. Porque no model vai estar presente essa layer, e aí eu vou ligar e desligar, e vai aparecer para mim a representação da calçada, tá? Não, cotagem é em metro. Tá? Aí a configuração e como que a gente faz para aparecer o valor em metros? A gente configura o fator de escala da cotagem. Isso para quem trabalha em centímetros. Para quem faz o desenho em metros, aí não precisa configurar o fator de escala da cotagem. Aí ali na configuração das cotas é que tu vai ter que mexer no fator de escala da cotagem. Se tu está desenhando em centímetros, né? Isso aí tem que ficar bem claro. Para quem desenha em centímetros, tem que configurar o fator de escala da cotagem. Para quem desenha em metros, não precisa. Aí a unidade de medida você escolhe qual que fica melhor para você. Gente, por hoje era isso, tá? Bom trabalho para vocês aí no nosso primeiro, na nossa primeira parte de desenho arquitetônico.